Oi, oi, eu sou o Rodrigo. Neste vídeo, você irá aprender 20 palavras mais utilizadas em inglês, utilizando seu celular ou computador para aprender. Já pegue papel e caneta e vamos começar. That guy is really funny. Qual a pronúncia em português? Pois significa, aquele cara é muito divertido. Question. Você sabe a pronúncia? Significa, pergunta ou dúvida. Exemplo. Do you have a question? Que significa você tem alguma pergunta? Work. Você sabe qual é a pronúncia em português? Significa, trabalho, essa até minha avó acertava. Exemplo. I have a lot of work to do. Agora será que você sabe a pronúncia? Pois a pronúncia é eu tenho muito trabalho para fazer. Good night. Qual a pronúncia em português? Significa boa noite. Exemplo. Good night, sleep well. Me diga qual a pronúncia em português? Significa boa noite, durma bem. Quando você chega a um lugar, não use. Good night. O correto é dizer. Good evening. Love. Qual é a pronúncia em português? Pois a pronúncia em português é amor. Exemplo. I love you so much. Você sabe qual é a pronúncia? Significa eu te amo muito. Qual a pronúncia de Want. em português? Pois significa querer. Exemplo. Do you want some coffee? Você sabe qual a pronúncia? Em português significa, você quer um pouco de café? Qual a pronúncia de Like. em português? Significa gostar. Exemplo. I really like this song. Qual é a pronúncia? Significa eu realmente gosto dessa música. Qual a pronúncia de Friend. em português? Pois significa amigo. Exemplo. My best friend lives in London. Sabe me dizer qual é a pronúncia? Significa, meu melhor amigo mora em Londres. Qual é a pronúncia de Family. em português? Significa família. Exemplo. My family is very big. Qual é a pronúncia? Significa minha família é muito grande. Qual é a pronúncia de Home. em português? Significa lar. Exemplo. I want to go home now. Sabe me dizer qual é a pronúncia? Pois a pronúncia é eu quero ir para casa agora. Qual é a pronúncia de Happy. em português? Pois significa feliz. Exemplo. She looks so happy today. Você sabe qual é a pronúncia? Significa ela parece tão feliz hoje. Qual é a pronúncia de Always. em português? Significa sempre. Exemplo. He always arrives late. Você sabe qual a pronúncia? Pois significa ele sempre chega atrasado.
Qual é a pronúncia de Go. em português? Pois significa ir. Exemplo: Let's go to the park. agora você sabe qual é a pronúncia? Significa vamos ao parque. Qual é a pronúncia de See. em português? Significa ver. Exemplo: Can you see that star? você sabe qual é a pronúncia? Pois significa você consegue ver aquela estrela? Qual é a pronúncia de Day. em português? Significa dia. Exemplo: Have a great day. sabe me dizer qual é a pronúncia? Significa tenha um ótimo dia. Qual é a pronúncia de Beautiful. em português? Significa bonito. Exemplo: You look beautiful today. você sabe qual é a pronúncia? Pois significa você está bonita hoje. Qual é a pronúncia de Important. em português? Pois significa importante. Exemplo: This meeting is really important. sabe qual é a pronúncia? Pois a pronúncia é essa reunião é muito importante. Qual é a pronúncia de No. em português? Significa saber ou conhecer. Exemplo: Do you know her? você sabe qual é a pronúncia? Significa você a conhece? Qual é a pronúncia de Need. em português? Significa precisar. Exemplo: I need more time. me diga qual é a pronúncia. Pois significa eu preciso de mais tempo. Qual é a pronúncia de Try. em português? Significa tentar. Exemplo: Try to do your best. você sabe qual é a pronúncia? Pois significa tente fazer o seu melhor. Quer realmente ser fluente no inglês ainda esse ano? Acesse o link na descrição e aprenda!